Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Juliano de Física e a gente vai tratar de um assunto super importante hoje dentro da termologia chamado de dilatometria de sólidos e depois a dilatometria de líquidos, ok? Então vamos lá. A dilatometria de sólidos, né, ela acontece muitas vezes porque quando você aquece um sistema, aquece um corpo, as suas partículas elas ficam mais agitadas e a probabilidade de aproximação entre elas aumenta. Então dá uma olhadinha nessa figura aqui. Aqui eu tenho duas partículas. Quando eu aumento a agitação térmica dela, lembra? Aumenta a energia cinética. Existe uma probabilidade maior de aproximação e um afastamento devido à repulsão entre essas partículas. Só que a repulsão acaba sendo maior que a aproximação. E por conta da repulsão ser maior, acontece dos dois lados do corpo uma certa dilatação, né? E essa dilatação é chamada de térmica por conta de haver ou estar associada à variação de temperatura de um corpo, tá certo? E muitas vezes no dia a dia essa dilatação ela se manifesta através de deformações, né? Então, se você dá uma olhadinha aqui no trilho do trem, se houver um aumento de temperatura, e não existir uma separação entre os trilhos, vai acontecer uma junção entre eles e vai acabar deformando todo o trilho. Pessoal, essa junta de dilatação também é importante nas pontes, né? E quando você tem uma ponte muito extensa, você precisa dividi-la em blocos, por conta de diminuir o número de partículas iniciais do corpo. Se esse corpo ele tem uma quantidade de partículas muito grande, acontece uma repulsão muito grande, uma dilatação muito grande. Então daí você já percebe que a dilatação depende da quantidade de partículas que o corpo tem no início, tá certo? A dilatação ela acontece de três maneiras. Ela pode acontecer de forma linear, superficial e volumétrica. Na verdade, acontece a dilatação linear nas três situações, né? Só que quando a gente fala da dilatação linear, a gente quer dizer que a dilatação está acontecendo com maior intensidade num comprimento, numa única dimensão. Então, é a dilatação estudada em apenas uma dimensão. Não é que nas outras dimensões do corpo também não aconteça a dilatação. Imagina um trilho do trem, o comprimento maior dele tem um maior número de partículas, portanto vai haver uma dilatação maior. Se a gente pensar na largura ou na altura do trilho, também existem partículas ali, mas numa quantidade menor, tá certo? Então, quando a dilatação é linear, a gente dá prioridade para estudar o aumento do comprimento, o aumento em uma dimensão, tá certo? Então, estou colocando aqui para vocês na tela uma barra que está presa na parede. Essa barra ela tem um comprimento inicial e aí eu faço um aquecimento. E quando eu faço o aquecimento, a barra cresce, ela aumenta de tamanho, passa a ter um comprimento final. Então veja bem, pessoal, que entre o comprimento final e o comprimento inicial, né, se desse comprimento final eu tirar essa parte inicial, eu vou perceber que aqui existe um aumento, e esse aumento, a dilatação linear, a gente vai denotar, vai representar por ΔL. E como é que a gente calcula esse ΔL, pessoal? É o comprimento final menos o comprimento inicial, tá certo? Essa dilatação depende de quê? Bom, já dei a dica, né? Do número inicial de partículas, que aqui está sendo representado pelo comprimento inicial. Depende também da variação de temperatura e depende também do material de que é feita a barra. Então, eu estou escrevendo assim, ó, a dilatação ΔL é proporcional à variação de temperatura, ou seja, quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação associada a esse corpo. Quanto maior o comprimento inicial, ou seja, quanto maior o número de partículas naquela dimensão, maior vai ser a dilatação também. E o ΔL também é proporcional a um coeficiente que a gente vai chamar de alfa, pessoal. O coeficiente alfa é chamado de coeficiente de dilatação linear, tá certo? Então, quando a gente junta essas três proporcionalidades numa equação só, a gente vai juntar e vai ficar uma equação desse jeito, ó. O ΔL é L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura, ou seja, o ΔL é proporcional ao L0, ao alfa e a variação de temperatura. É uma forma matemática da gente representar essa proporcionalidade. Você tem que memorizar essa equação, hein, pessoal? ΔL aí, L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura, ok? Então esse alfa aí, ele indica o quê? Bom, ele vai indicar qual vai ser a dilatação do corpo
por unidade de comprimento por variação de temperatura, por unidade de variação de temperatura. Então, se eu tiver 1 metro de um material e ele variar 1 grau Celsius, o valor do alfa vai indicar qual é a dilatação que esse corpo sofreu. Ou seja, quanto maior o alfa, maior a dilatação. Beleza? Agora a gente vai resolver um exercício associado a essa dilatação linear. Eu vou ler para vocês. Na ponte Rio-Niterói, há aberturas chamadas juntas de dilatação que têm a função de acomodar o movimento das estruturas devido às variações de temperatura. De acordo com a empresa que administra a ponte, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as juntas de dilatação existem a cada 400 metros, com cerca de 12 centímetros de abertura quando a temperatura está a 25 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a estrutura da ponte é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, a máxima temperatura que o trecho da ponte sobre a Baía de Guanabara pode atingir sem que suas partes se comprimam umas contra as outras então ele está pedindo qual é o valor da temperatura final para a gente não ter uma deformação da ponte, ou seja, para que a ponte ele dilate somente os 12 centímetros da junta, tá certo? Vamos lá resolver o exercício? Bom, pessoal, esse é o primeiro exercício, então, de dilatação, né? Então ele fala que cada bloco da ponte tem 400 metros, a junta de dilatação ela tem 12 centímetros, mas para deixar tudo na mesma unidade, eu vou transformar isso aqui, pessoal. Eu vou deixar em 12 vezes 10 a menos 2 metros, tudo bem? A temperatura inicial é 25 graus Celsius, então o comprimento da ponte é 400 do bloco da ponte é 400 metros nessa temperatura de 25 graus Celsius. Ele quer saber qual é o valor da temperatura que cobre inteiro o valor da junta de dilatação de 12 centímetros, né? Um valor extremo, com alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Como é que eu faço isso? Como é que eu calculo a temperatura? Eu vou ter que usar a equação da dilatação térmica. ΔL igual a L0 vezes alfa vezes a variação de temperatura. ΔL eu já posso substituir. Vai dar 12 vezes 10 a menos 2. O comprimento inicial eu já vou colocar também em notação científica. Vai ficar 4 vezes 10 ao quadrado. O alfa é 1,2 vezes 10 a menos 5. E a variação de temperatura eu vou calcular no final, eu tiro a temperatura inicial, tá certo? Então vamos fazer a continha aqui, vai ficar assim, ó, ΔT, vamos isolar ele, a variação de temperatura, então vai ser 12 vezes 10 a menos 2, tudo isso dividido por 4,8 vezes 10 a menos 5. Então ΔT, a variação de temperatura, vai ser 12 dividido por 4,8 dá 2,5, 2,5. Divisão de potência de mesma base, mantém a base, aqui a gente fez uma continha errada, aqui é 2 vezes 10 a menos 5, aqui dá 10 a menos 3, pessoal. Né? Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, somos expoentes. E agora na subtração, na divisão tem que subtrair, vai ficar 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3, vai dar 10 a primeira, que é o famoso 10 vezes 2,5, vai dar 25. Então, o ΔT vai dar 25. É isso que ele quer? Não, ele quer a temperatura final. Bom, agora eu vou abrir. O que é ΔT? É a temperatura final menos a inicial. Ah, mas a inicial eu sei quanto vale. Vale 25. Igual a 25. E aí, faço a operação inversa, né? Pego esse menos 25, passo para lá positivo. Vai dar 25 mais 25 é igual a 50 graus Celsius. Beleza, pessoal? Se eu não me engano aí, a alternativa D correta. Bom, agora sim voltamos para falar da segunda dilatação, a dilatação superficial, que eu vou representar por ΔA. Existem materiais, pessoal, que representam por ΔS, variação superficial. Aqui eu vou falar de variação de área. Então vamos perceber o seguinte, ela vai acontecer em duas dimensões do corpo, ou seja, não é que o corpo tenha somente duas dimensões, não. É que a dilatação acontece mais em duas dimensões. A terceira dimensão deve ser muito pequena, muito fina. Imagina só uma chapa de lanche, né? Então ela tem um comprimento grande, uma profundidade grande, mas uma altura muito pequenininha. Uma panela funciona assim também. Pessoal, então estou colocando aqui um quadrado que tem uma área A,
Vai acontecer dilatação linear aqui, ó, nessa linha, e vai acontecer dilatação linear nessa linha, tá certo? Então, acontecendo essas duas dilatações lineares, a gente vai ter um aumento total da área, formando assim uma área final, que eu estou representando pela letra A maiúscula, ok? Vou colocar agora a área inicial lá dentro dessa área final. Pessoal, o que sobrou na lateral corresponde ao aumento da área, ok? E esse aumento da área a gente representa por ΔA. Como é que a gente acha o ΔA? Então, da área final, eu tiro a área inicial, eu vou ficar com a variação de área. É só fazer área final menos a área inicial, ok? E essa variação de área é proporcional a quê? Pessoal, como são duas lineares acontecendo ao mesmo tempo, a dilatação de área depende exatamente das mesmas coisas que a dilatação linear dependeu. Então a dilatação de área é proporcional à variação de temperatura, vai ser proporcional à quantidade de partículas, que agora a gente está falando de área inicial, e vai ser proporcional a um coeficiente que a gente chama de coeficiente de dilatação superficial. Ok? Então, se a gente juntar de novo essas três variáveis num lado da equação e igualar com a variação de área, a gente tem uma equação que calcula a dilatação de área, que é ΔA igual a A0 vezes beta vezes a variação de temperatura. Ok? Então, lembrando que esse beta ele vai agora indicar a dilatação por unidade de área que sofre uma variação de uma unidade de temperatura. A mesma ideia que aconteceu lá com a dilatação linear. Então, deixa muito bem claro para vocês que quanto maior o coeficiente, maior será a dilatação. Essa é a dependência do material. Beleza, pessoal? E outra coisa, o coeficiente beta é da dilatação de área. Como existem duas lineares acontecendo nessa dilatação de área, o beta, pessoal, é 2 vezes o alfa. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre a dilatação volumétrica. Pessoal, a dilatação volumétrica é aquela que acontece nas 3 dimensões do corpo. Vai acontecer uma dilatação linear na largura, na profundidade e na altura. Então esse volume inicial, depois de sofrer essa variação de temperatura, vai formar um volume final, que para a gente calcular a variação de volume, ou seja, o aumento do volume, a gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente usou nas duas outras dilatações. O ΔV, a variação de volume, é o volume final menos o volume inicial, tá certo? Proporcional a quê? As mesmas coisas, pessoal. Aqui também acontece dilatação linear para ter o aumento do volume do corpo. Então, a dilatação volumétrica é proporcional à variação de temperatura, ao volume inicial e agora ao coeficiente que muda, chamado de gama. Esse gama, ele vai representar o material, não se esqueça. E se a gente junta de novo todas essas variáveis numa equação só, ΔV, variação de volume, é igual a V0 vezes gama vezes a variação de temperatura. Beleza, pessoal? Então o gama, de novo, está associado ao material. Quanto maior o valor do gama, maior vai ser a dilatação. E agora, atenção, se existem 3 lineares acontecendo, o gama é 3 vezes alfa. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Considere 2 tubos cilíndricos verticais idênticos e feitos de mesmo material, contendo um líquido em equilíbrio até a altura de 50 centímetros, conforme a figura a seguir. A temperatura dos dois são inicialmente iguais e o valor de 35 graus Celsius. O tubo 1 é resfriado a 0, enquanto o tubo 2 é aquecido até 70 graus Celsius. E a altura do líquido em cada tubo passa a ser o valor indicado na figura. Sabendo que o coeficiente da dilatação térmica dos tubos é desprezível quando comparado com o do líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, considerando constante em graus Celsius a menos 1, será? Então vamos resolver esse exercício lá, vamos lá. Bom, pessoal, esse exercício ele traz mais dados do que realmente precisa para a resolução. Então ele fala que tem 2 cilindros, né? Um é resfriado, o outro é aquecido. Mas você pode escolher qualquer um deles para resolver o exercício. Eu escolhi o cilindro 1, tá? Então no cilindro 1 ele fala, lembrando que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ele fala que a altura do líquido no cilindro é 50 centímetros. Então o volume inicial seria 50 vezes a base vezes a altura. E o volume final, já que ele resfriou, o volume diminuiu, 47,9 A.
Então a variação de volume vai ser o volume final menos o volume inicial, que dá quanto? Menos 2,1A. É só você fazer 47,9A menos 50A, vai me dar menos 2,1A, tá certo? A variação de temperatura inicial é 35 e ele foi resfriado até zero. Então vai ser ΔT, temperatura final menos inicial, 0 menos 35. Então vai dar menos 35. Usando a equação da variação do volume, ΔV é igual ao volume inicial vezes gama vezes a variação de temperatura. A variação de volume vai ser menos 2,1A. O volume inicial é 50A. O gama é o que ele pediu no exercício, o coeficiente de dilatação volumétrica. E a variação de temperatura menos 35. É evidente que a gente já pode simplificar o A dos dois lados, né, pessoal? E aí a gente vai pegar os 50 vezes 35 e vai passar dividindo. Lembrando que menos com menos também dá mais. Já fiz a transformação aqui. Então vai dar 2,1 dividido por 50 vezes 35. 50 vezes 35 dá 1.750. E 2,1 dividido por 1.750 vai dar 0,012. Colocando em notação científica, colocando a vírgula aqui entre 1 e o 2, vai dar 1,2 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Beleza? Então, precisou de apenas um cilindro para você resolver o exercício. Se você fizesse com o cilindro 2, também daria o mesmo resultado. Tá certo? Beleza, pessoal. Vamos voltar para lá, então. Bom, voltamos aqui. Agora eu preciso fazer algumas observações para vocês. São aplicações, né, pessoal? Bom, primeiro, a relação entre os coeficientes. Já mostrei para vocês que o beta é 2α, que o gama é 3α. Mas qual é a relação entre o beta e o gama? Então, para a gente relacionar esses três coeficientes, a gente costuma usar essa equaçãozinha aqui. Dá um bizu. Alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. E eu sempre vou usar, pessoal, de duas em duas. Então, alfa sobre 1 é beta sobre 2. Alfa sobre 1 é igual a gama sobre 3, sempre de 2 em 2, transformando um coeficiente em outro. E o beta sobre 2 é igual ao gama sobre 3, beleza? Outra aplicação importante são as lâminas bimetálicas, né? Então, aqui a gente tem duas lâminas feitas com materiais diferentes e unidas de forma a não poder se separar. Então, elas estão unidas, elas estão soldadas. Então, como é que vai ser? Então, se eu tiver aqui essa barra em cima de aço, embaixo de zinco, e a gente tiver um aquecimento, sabendo que o coeficiente do aço é maior que o coeficiente do zinco, desculpa, ao contrário, o coeficiente do zinco maior que o coeficiente do aço, a gente vai ter a barra entortando para cima, ou seja, ela vai percorrer mais naquele que dilata mais, né? E aquele que dilata mais é o zinco, então ela curva para cima. E quando eu resfrio, aquele que tiver maior coeficiente, ele também vai diminuir mais. Então aí quem vai ficar maior é o aço, e aí a barra vai por fora. Ok, pessoal? E quando a gente tem um furo na placa, a gente tem um aumento de temperatura, o que acontece com o furo? Ele aumenta também, como se ali tivesse o material. Tá certo, pessoal? Então essas são as observações que eu queria falar para vocês. Muito obrigado pela participação. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários aí pra gente. Tá certo? Então, um abraço para vocês e até a próxima.